Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, graça e paz, ouvinte, guerreiros de oração, que todos tenham um dia na paz de Cristo Jesus. E vamos dar início ao nosso guerreiro de oração nesta manhã, e que tudo que nós venhamos a fazer aqui tenha a aprovação do Senhor e seja tão somente e exclusivamente para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Vamos cultuar a Deus neste momento. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante.
Quando você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, é com muita alegria, é com muita gratidão a Deus que me proponho aqui compartilhar com os amados ouvintes, com a Igreja do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nossos corações, que falou ao meu coração através da sua palavra, com a ação e a intervenção do Santo Espírito de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com os amados nessa manhã é um texto conhecidíssimo da igreja. Todos nós que gostamos, que amamos as cartas de Paulo, né, nós vamos se alimentar agora do texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 9 ao 18. Um texto conhecido da Igreja do Senhor, cada um de nós. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 9 ao 18. Vamos fazer a nossa reflexão nesse texto. Então, você que está em casa, você que acordou agora, pegue sua Bíblia ou seu celular, ou ligue sua TV aí, sintonize no YouTube. Você que está em algum outro lugar, veja aí no seu celular, sintonize no YouTube, para nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Se você ainda não ouviu, o texto é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 9 ao 18, que diz assim a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes sejam posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos,
Feche os seus olhos, incline suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós colocamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque somos Teus filhos, somos Tua igreja, somos Teus escolhidos, somos Teus eleitos e vivemos na Tua dependência, carecemos todo o tempo da Tua ajuda, da Tua intervenção, da Tua ação, do Teus ensinamentos, da ação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, porque a Tua palavra nos ensina que sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão singular, tão precioso que o Senhor nos proporciona, que é estar diante da Tua palavra, aprendendo e sendo instruído pela mesma, para sermos cristãos autênticos, para sermos uma igreja saudável no Senhor, para aprendermos lições para nossas vidas com a Tua palavra, porque os dias, ó Pai, são difíceis aqui neste mundo. A Tua palavra nos diz que os dias são maus aqui na terra e nós precisamos, necessitamos estar revestido com as Tuas armaduras. Nós precisamos e dependemos da Tua graça e da Tua infinita misericórdia, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, para sermos guiados, tratados, limpos pelo poder da Tua palavra, para resistir a tudo e a todos e viver uma vida que traga honra e glória para o Teu santo nome. Pai, nos dá a Tua direção, Senhor, nos dá do Teu Espírito, a Tua porção, a Tua palavra, meu Pai, dentro de nós, para que sejamos, meu Deus, fortalecidos a cada dia para viver uma vida, Senhor, agradável ao Senhor. Pai, sei que a Tua igreja ministra a Tua palavra em nossos corações neste momento, nessa manhã, meu Deus. Sei com aqueles, meu Pai, que estão aflitos, afligidos, aqueles que foram abandonados por alguém, por membro da família, por algum amigo, aqueles que estão sobre o leito da dor, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão desempregados. Meu Deus, visita aqueles, ó Pai, que estão com depressão, não tem mais vontade, coragem, força, ânimo, alegria de sair de dentro da sua casa, meu Pai. Senhor, visita cada uma dessas pessoas, teus filhos até, Pai, que tem sido afligido, Pai, pelas circunstâncias adversas da vida, do tempo, e que estão, meu Deus, com medos, oprimidos, estão, ó Pai, ansiosos demais, e não tem, Pai, alegria, não tem vontade, Senhor, de sair, de vir à igreja, de compartilhar, de estar na sociedade, mesmo, Pai, vivendo um momento caótico da pandemia. Mas, meu Deus, nós não podemos, né, focar muito, se apegar muito fortemente a essas coisas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque a Tua palavra nos diz que nós fomos justificados por Cristo Jesus, que a nossa maior riqueza, que o nosso principal lugar para vivermos é na eternidade, que tudo aqui é passageiro e tudo está sob o Teu domínio, tudo está sob o Teu controle, e nada acontece, ó Pai, se não for segundo a Tua permissão, a Tua vontade, o Teu querer, e a Tua palavra nos diz que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Prepara nossos corações neste momento, nessa manhã, meu Deus. Toca no coração e desperta, Pai, aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas que vai ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, seja agora ou posteriormente, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, quebrando os laços da incredulidade. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo a porta do coração de cada um para eles entenderem, ouvir, receber e aceitar as Tuas verdades, a Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Pai. Usa-me para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos anteriormente é uma realidade
nas nossas vidas sempre foi, é e sempre será uma realidade na vida humana, não é? Quem de nós, ou quantas pessoas no momento, não tem sido afligido pelas circunstâncias da vida? Quantas pessoas neste momento, queridos, não têm sido abandonado, até mesmo pela família? Quantas pessoas, queridos, não estão sofrendo com alguma opressão de algumas pessoas por algumas circunstâncias adversas da vida? Quantos até cristãos não têm sido sofrido, não têm enfrentado, né, grandes perseguição por ser cristão, seja num trabalho, ou seja no lar, no meio familiar, na sociedade no geral? Quantos, né, pessoas, ou quantos neste momento não estão enfrentando essas coisas, essas adversidades que a vida nos propõe? E o texto, queridos, que nós lemos, e a nossa reflexão é voltada a este contexto. Paulo estava preso quando escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, e era um momento muito difícil na vida do apóstolo, porque ele sabia muito bem o que estava por vir diante daquela prisão, diante daquele momento que Paulo vivia. Alguns teólogos dizem que Paulo sabia muito bem que ali era o fim do seu ministério, que o seu mártir estava se aproximando, e Paulo prepara Timóteo, como eu já falei, o seu filho na fé, para que Timóteo desse continuidade àquele trabalho que Paulo tinha começado, que Paulo tinha feito até o presente momento, queridos, diante da igreja do Senhor Jesus. E ali, naquele momento, Paulo começa a falar algumas coisas interessantes e importantes para Timóteo, como também é para mim e para você hoje. Com seu mentor na prisão, ou seja, com Paulo preso, a igreja do Senhor passando por turbulência, perseguição e outras coisas mais, provavelmente Timóteo estivesse desencorajado. Quem sabe Timóteo não estava sem muito ânimo e coragem de enfrentar ou de dar continuidade ao trabalho que Paulo estava passando para ele, a missão que Paulo estava passando para ele, por causa da prisão de Paulo, mas também por todos os acontecimentos que o acontecia. E aí Paulo pode ter sutilmente dito a Timóteo que o Senhor o chamou para a pregação da sua palavra, encorajando desta forma a continuar. Deus sempre nos dá forças para fazer o que Ele mandou, o que Ele ordenou. O Senhor está sempre do nosso lado, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, o nosso mestre, para nos dar todo o suporte necessário nos momentos de tribulações, nos momentos de perseguições, no momento até de turbulência, de falta de coragem. O Senhor está conosco. Paulo estava sozinho e provavelmente sentindo-se desamparado. Ninguém esteve presente em seu julgamento para falar em sua defesa. Somente Lucas, naquele momento, estava com Paulo. Como se isso não bastasse, queridos, Demas, um dos grandes cooperadores de Paulo, abandonou a fé por amar o presente século. Como se todas essas coisas, né, não bastasse, um dos grandes cooperadores de Paulo na sua missão, no seu apostolado, na
na pregação do evangelho, que foi Demas. Agora Demas abandona o evangelho, abandona a missão e, é óbvio, abandona Paulo também por causa do presente, das coisas do presente século, das coisas do mundo. Alexandre, outro também, que é chamado aqui Alexandre Latoeiro, causou muitos males a Paulo. Se rebeliou contra o apóstolo. Outra decepção também, segundo Hernandes Dias Lopes, relata que tudo indica que esse Alexandre tenham entregado Paulo às autoridades romanas, apontado onde Paulo estava pregando o evangelho e prenderam Paulo, facilitou a prisão de Paulo. Por isso, Paulo diz que ele fez grande mal, praticou grande males à vida de Paulo. Então, queridos, outros como Tíquico e outros foram para outro lugar, mas não abandonando a fé, mas cumprindo a missão. E diante de todo este contexto, diante de toda essa situação, o apóstolo Paulo se sentiu abandonado por todos. Mas o que importa, queridos, é que eu e você, ou você, tenhamos ou tenham sido abandonados por alguém, tenham sido abandonados por homens, nós não seremos abandonados pelo nosso Deus. Glória a Deus por isso, queridos. Mesmo Paulo sendo abandonado por tantos outros, pelas pessoas, mesmo Paulo se entristecendo e muito, porque um dos grandes cooperadores no reino, na pregação do evangelho, que foi Demas, agora se afasta, vai embora, é atraído pelas coisas do mundo, pelas coisas do presente. E isso entristeceu muito o coração do apóstolo com essa atitude de Demas. E aqui, queridos, diante de todo esse contexto, nós vamos tirar alguma lição para nossas vidas e eu quero compartilhar com você. Primeiro, nós podemos ser abandonados por alguém. Como eu já falei, nós podemos ser abandonados por quem quer que seja, mas Jesus, em Mateus 26, 56, quando Jesus é preso, nenhum discípulo ficou com Jesus, todos fugiram, todos foram embora, e Jesus ficou só. Lá em João 6, do 60 ao 66, Jesus, quando prega para aquela multidão, diz o texto, que grande parte dos discípulos de Jesus foram embora, porque acharam que a palavra, os ensinamentos, era muito duro, era difícil de seguir. E mais uma vez, Jesus foi decepcionado por muitos dos seus seguidores ter o abandonado, ter ido embora, não valorizando a palavra do Senhor. Mas nem por isso, queridos, Jesus foi estimulado, Jesus abandonou a missão que foi determinada pelo Pai a Cristo Jesus, ao próprio Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Jesus sabia muito bem, queridos, que mesmo os seus seguidores, mesmo alguns dos discípulos naquele momento, o abandonando, indo embora, o Pai, Deus estava com ele, o Espírito estava com ele, o Senhor, o Pai, o Deus que o enviou com aquela missão de pagar o preço na cruz, estava com Jesus, e a vitória foi dada quando Jesus suportou e enfrentou morte de cruz para salvar e libertar a humanidade dos seus pecados. Podemos, queridos, podemos enfrentar essa situação de sermos abandonados por alguém, de sermos abandonados pelo melhor amigo,
os nossos parentescos, alguém da nossa família nos abandonar, o nosso melhor amigo, até o próprio pai nos abandonar. Quantos filhos não foram abandonados porque se declararam seguidores de Cristo? Mas o que importa diante de tudo isso, querido, é que o Senhor está conosco. Alguém, por mais que a gente o ame, pode nos abandonar, mas o que de mais importante existe é que o Senhor, o dono da vida, o nosso Deus e Pai, o nosso Salvador, o nosso justificador, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Não importa quem nos afligiu, não importa quem nos abandonou, não importa quem nos deixou, não nos importa quem nos virou as costas para nós. O que importa, o mais importante, é que Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele está comigo e com você. Mesmo que você está passando, mesmo que você está sendo afligido diante de todas as suas aflições, tribulações, perseguições, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Segunda coisa, querido, nunca devemos abandonar nossa fé pelas coisas desse mundo. Porque o que de mais importante, meus irmãos, o que de mais, a maior riqueza, o maior prêmio que nós já recebemos, que nós temos, não são as coisas desse século, que são passageiras, são corruptíveis. O que de mais importante, a maior riqueza, que é maior e melhor do que o ouro, puro, limpo, refinado, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele é o dono das nossas vidas. Cremos que um dia nós reinaremos com Ele na eternidade. Cremos que um dia nós desfrutaremos do paraíso eterno ao lado do Pai, com Jesus. Não podemos, queridos, deixarmos sermos atraídos pelas coisas do tempo presente, pelas coisas da vida, pelas coisas do porvir, desse tempo, da vida, das coisas materiais, das coisas circulares, porque isso são passageiros, isso com o tempo se corrói, destrói, se elimina, mas o tesouro eterno que eu e você possuímos, queridos, nunca terá fim. Permanecerá para toda a eternidade. E é nisso que nós temos que fazer prevalecer, se apegar verdadeiramente, e não deixarmos como um cristão sermos atraídos pelas coisas que a vida, que o mundo nos propõe, o pecado, a prostituição, não é? As coisas ilícitas, a corrupção. Não podemos, como um cristão, queridos, deixarmos ser levar por essas questões que a vida, que o mundo, que o tempo presente nos propõe, porque isso, queridos, vai contra essas práticas, é contra os princípios bíblicos, contra a palavra de Deus. Porque o que mais há de importante nas nossas vidas, queridos, é as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós somos abençoados com a maior riqueza que um pecador, que um ser humano precisa e necessita. Não é riquezas materiais, não é que seja errado, não é que nós não precisamos sim, mas que o que de mais importante existe é a riqueza espiritual. Esse é o bem maior que um pecador, que em Cristo Jesus nós encontramos, é a nossa riqueza, é o bem espiritual, é um dia estar com Ele na eternidade, isento de todas essas coisas, de todas essas questões que Paulo enfrentou, estava enfrentando, e eu e você estamos, ou podemos enfrentar um dia. Por isso, queridos,
Paulo volta a sua atenção para Timóteo, encorajando Timóteo, que Timóteo não se limitasse, que Timóteo não parasse nessas questões, nos acontecimentos, nas perseguições, nas tribulações, nas dificuldades. Não, mas que havia uma missão concedida, determinada por Deus na vida de Timóteo, que era dar continuidade àquilo que Paulo estava passando para ele. E, queridos, aquilo que Deus colocou na minha e nas suas mãos é algo preciosíssimo, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, e nós não podemos trocar isso que Deus nos deu por nada neste mundo. Por mais que nos encha os olhos e por mais precioso que seja aqui neste mundo, mas é perecível. Um dia se acaba, um dia é destruído. Mas o que Deus, através do seu Filho Jesus, nos proporcionou, nos deu a mim e a você, queridos, é algo eterno, incomparável com qualquer coisa deste mundo. Por isso, Paulo faz essa recomendação a Timóteo e lamenta a atitude de Demas ter abandonado a fé por causa das coisas deste mundo, do tempo presente. Não troque, queridos, o que de mais importante você tem, que é a fé em Cristo Jesus, que é o plano de salvação que Deus te concedeu, por coisas deste mundo. Não se deixe se corromper, não se deixe ser levado pelas questões do tempo presente, pelas coisas deste mundo, pelo pecado, porque o que eu e você possuímos foi nos dado através do sacrifício de Cristo, é precioso demais, incomparável com qualquer riqueza, com qualquer coisa deste mundo, queridos. Terceira coisa que eu aprendo com o texto: temos que ser alimentados constantemente pela palavra de Deus. Olha que recomendação Paulo faz ao seu filho na fé, Timóteo, que está aí no versículo 13. Mesmo Paulo preso, mesmo Paulo tendo certeza que o seu mártir estava a chegar, mesmo Paulo sendo abandonado por todos, mesmo o apóstolo naquela prisão terrível, mesmo Paulo sabendo que o fim era chegado, olha que recomendação, olha que pedido Paulo faz a Timóteo, no versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Queridos, mesmo num momento tão caótico e difícil na vida do apóstolo Paulo, ele faz essa recomendação para Timóteo: quando você vir, traz tudo isso que está no versículo 13. Agora, tem uma coisa que é muito especial: os pergaminhos. Tem uma coisa, querido, que nada supera neste mundo: a palavra de Deus. Os pergaminhos aqui significava a palavra de Deus. Com certeza Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento, mas também ao Evangelho de Cristo Jesus. E isso não pode sair do meu e do seu coração. A palavra de Deus não pode estar distante da nossa mente e dos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem que estar presente. Jeremias diz que quando ouviu a palavra de Deus, ele comeu, logo as comeu. Então, a palavra de Deus é o alimento principal para nossas almas, para nossos corações. Paulo vai dizer aqui, em 2 Timóteo 3, a partir do 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste. Paulo está se referindo a uma palavra de Deus para Timóteo. Timóteo, você tem que atentar para a palavra de Deus, você tem que valorizar a palavra de Deus. Irmãos, chegou o tempo de nós atentarmos para a palavra de Deus, valorizarmos a palavra de Deus e procurarmos e se esforçarmos para obedecer a palavra de Deus, porque o tempo é chegado. E que desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo instrui e aconselha Timóteo para ele atentar para a palavra, se dedicar à palavra, investir tempo na palavra de Deus. Aí ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser um cristão perfeito? Queridos, essa perfeição que a palavra de Deus fala aqui, não significa uma perfeição igual à de Jesus. Paulo se refere a uma perfeição, mesmo nós sendo humanos, que a palavra de Deus vai nos aperfeiçoar e nos habilitar e nos capacitar para sermos cristãos autênticos, cristãos verdadeiramente temente a Deus, para não agirmos como os demais agiram no texto que nós lemos na mensagem dessa manhã. Então Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil. A palavra de Deus, queridos, é mais útil do que tudo nesta vida, na minha e na sua vida. Aí Paulo diz: ela é útil para o ensino, ela nos ensina como temos que viver, como temos que ser, como temos que se comportar como os verdadeiros filhos de Deus, como os verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos do Senhor. Para a repreensão, a palavra de Deus, ela nos repreende naquilo que é errado, naquilo que eu não posso fazer de errado, como eu tenho que ser como verdadeiro cristão, seguidor de Cristo. Ela nos repreende, ela serve para nos repreender. Nós temos que ser repreendidos pela palavra de Deus, para seguirmos verdadeiramente os princípios divinos. Mas também ela nos corrige. A palavra de Deus, ela serve de correção para nós, ou seja, consertar o que está errado na minha vida e tornar certo para a glória de Deus. Ela também corrige, mas também ela me educa na justiça de Deus. Essa era a visão de Paulo. Por isso, Paulo faz essa recomendação, pede a Timóteo: quando tu vir, Timóteo, tu traz a minha capa, traz os livros. Mas uma coisa havia no pedido de Paulo muito especial: a palavra de Deus, os pergaminhos. Qual tem sido a nossa atenção na palavra de Deus? Qual tem sido o nosso valor? Como tem sido o meu comportamento diante da palavra de Deus? Será que eu tenho tido a visão de Paulo? Será que eu tenho essa mesma consciência referente à palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem sido algo especial na minha vida? Queridos, para nós enfrentarmos a dificuldade e as adversidades da vida, do tempo presente, eu e você temos que estar bastante alimentado pela palavra do Senhor. E Paulo continua: Deus nunca nos abandonará. Olha o que Paulo diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
O Senhor está com você, queridos. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Assistir aqui significa: o Senhor está comigo. O Senhor está com você. O que é que você está enfrentando, minha irmã? O que é que você está enfrentando, meu irmão? Qual é a luta que você tem enfrentado? É a enfermidade? Alguém tem te abandonado? O seu melhor amigo tem virado as costas para você? Você tem perdido o seu emprego? Você tem tido notícia, você recebeu notícia que ultimamente que desabou você? Você tem se sentido só? As pessoas têm se distanciado de você? O que é que você está passando no momento? Lembre-se de uma coisa, queridos: o Senhor Jesus está com você. Está contigo aí onde, como você está, do teu lado. Olha que coisa linda, Paulo diz. Mas diante de todo esse cenário, diante daquela prisão caótica que Paulo estava enfrentando, e das pessoas ter o abandonado, ninguém foi a favor de Paulo, ninguém esteve com Paulo na sua defesa para dar uma palavra, para defender Paulo, ninguém. Mas Paulo termina o texto dizendo, no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, meu irmão e minha irmã. O Senhor está conosco. Ele disse na sua palavra que está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. O que você está passando, ou venhamos a passar, o que eu estou passando, o que nós venhamos a passar, olha, queridos, por mais difícil que seja o problema, Deus está com você, Deus está no controle da sua vida, Deus está no barco da sua vida, Ele está lhe assistindo, Ele está lhe vendo. O que você está passando ou venha a passar, Deus está vendo, querido, Ele já sabe tudo. E nós, como Paulo, podemos ser até esquecido, até abandonado por alguém. Mas por Jesus, pelo nosso Deus, jamais eu e você seremos abandonados. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele nos ajude e tenha misericórdia de nós, e que possamos atentar para essa sua palavra, para sermos e termos a mesma atitude, o mesmo senso, a mesma consciência que o apóstolo Paulo teve com relação a Cristo Jesus. A palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra, por este momento, Pai, tão importante, sublime, que é estar diante da tua palavra, aprendendo com a mesma, para termos uma atitude diferenciada em momentos de tribulações, em momentos difíceis de nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque só o Senhor, só o teu Santo Espírito, só através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos chegar a essa conclusão, aprender e ouvir do Senhor o que o Senhor é e tem para cada um de nós, para sermos fortalecidos, para sermos animados, encorajados nos momentos como este que Paulo passou. A gente também tenhamos essa mesma atitude para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Nos dá um dia na tua santa presença e na tua paz. Perdoa-nos, é a minha oração, e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Obrigado e que Deus abençoe a todos.